Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula então da nossa disciplina aí de aplicativos móveis, tá? E hoje a gente vai continuar trabalhando com o Firebase, como vocês podem ver aqui, e a gente vai integrar ele com o mapa, tá? Mas nós vamos usar um recurso de WebView, tá? É bem tranquilo de usar, a gente vai ver aqui como que a gente faz, e vai ser um aplicativo simples para a gente começar a trabalhar, e depois a gente vai complicando ou ampliando as possibilidades que a gente tem com ele. Então, basicamente, a ideia do aplicativo é ele marcar 2 pontos e a gente saber, por exemplo, onde a gente está e onde um amigo nosso pode estar, tá? Então, a interface gráfica é essa aqui, tá? Para que a gente pode mandar uma localização, recuperar uma localização e pedir para visualizar no mapa. E ele vai mostrar aqui para nós eles ou a nossa posição, tá? Então, está aqui uma posição deles. Se a gente mandar enviar GPS, ele atualiza tanto o Firebase, certo? Quanto a nossa posição aqui no mapa. Pode ver que a latitude e longitude mudou. A latitude e longitude ele está pegando do emulador, tá? Então vai dar um pouquinho de diferença, tranquilo. Então o que a gente vai fazer é isso aqui, tá bom? O nosso Firebase já está criado, a gente vai usar ele, né? A gente já trabalhou bastante com Firebase, então podemos ficar tranquilos. A nossa interface, coisa bem simples, tá? De novo, focando aqui mais em trabalhar, né? Com os recursos, a gente vai colocar um organizador aqui, não ocupar muito espaço não, ali no caso a gente estava trabalhando com 3 botões, né? Vou fazer o seguinte, o botão 1, o texto dele vai ser minha posição, minha localização, tá? Então vai ser o BTN minha localização. O botão 2, localização do amigo, por exemplo, amiga, ou do Uber, né, ou do táxi, ou do que vocês quiserem estar fazendo aí. Mas aqui de novo é só para a gente entender o conceito, tá? BTN, localização, outro. E por último, um botãozinho mapa aqui para nós, tá? Bem tranquilo. Ficou, digamos, né, grande aqui. Vou mudar aqui, só a palavrinha, a gente ganha um espacinho, beleza, tá bom? De novo, gente, não está muito preocupado com a questão de interface não, vai ser uma coisa tranquila de ser feita, tá? Então, qual que é o objetivo? A gente vai clicar nesse minha localização, a gente vai mandar a nossa localização baseada em GPS, tá? Localização do outro, a gente vai recuperar no Firebase aqui, tá? Qual que foi aquela posição do outro. E o mapa é simplesmente se a gente quiser visualizar no mapa. Então, isso é a nossa primeira tarefa, tá? Para complementar, nós vamos colocar um outro organizador aqui, com a mesma ideia, tá? Que é simplesmente para a gente conseguir exibir a latitude e a longitude, tá? Que nós temos, porque isso é só para facilitar a nossa compreensão. Para quem nunca trabalhou com GPS, não entende como funciona, tá? Tudo em GPS é baseado em latitude e longitude, certo? Então, todos os posicionamentos que nós temos, eles virão de latitude e longitude. O GPS, ele reporta latitude e longitude, tá? Quem tem, né, não lembra direito o que é latitude e longitude, pode dar uma olhadinha no conteúdo de geografia, professor Antônio Sérgio aí, certo? Vocês podem dar uma recuperada, tá? Eu vou colocar aqui um TXT lat long aqui, de latitude e longitude. E por fim, tá? Nós temos aqui esse recurso de navegador web, que a gente vai incluir ele aqui, tá? Repara que automaticamente ele ocupa a tela, tá? Uma parte considerável da nossa tela. A gente deixa habilitada aqui a questão de seguir links, de pedir autorização e a visibilidade, tá? Ignorar esse SSL não precisa, a gente pode trabalhar assim. Então, em termos de interface, coisa simples, tá? Só para a gente poder trabalhar. Agora, para complementar, nós vamos incluir, lógico, o Firebase. Lembrando, o Firebase é um componente experimental, então às vezes ele sempre dá essa mensagem, a gente vai configurar ele, tá? A URL está aqui, copiando aqui, copiar, a gente vai colar ela aqui onde está Firebase URL e o token, aqui em configurações do projeto, Cloud Messaging,
é esse sequência grande aqui, a gente copia, tá? Podemos até voltar para o banco de dados aqui, não tem problema. E nós vamos jogar ele aqui em cima, onde está Firebase Token, tá? A gente apaga e cola. Beleza, essa configuração nós já fizemos, né? Então, bem tranquilo. E, por último, já que nós vamos trabalhar com GPS, nós vamos ter que usar um sensor, né? E o sensor que a gente vai usar é esse sensor de localização, tá? Um componente invisível, provendo informações de localização, incluindo longitude, latitude, altitude, tá? Se for suportado, endereço e por aí vai. Certo? Então tem detalhes dele aqui. Ele também é um componente invisível que aparece aqui para nós. Tá? Em termos de propriedades, se ele está ativado ou não, qual que é o intervalo que ele vai considerar que houve uma alteração de mudança e o intervalo de tempo que ele vai ficar se alterando. Tá? Isso aqui é em milissegundos. Então, por padrão, ele trabalha com 60 mil milissegundos. Tá bom? Então, isso é o que nós temos aqui em termos de interface gráfica. Tá joia? Agora, a gente precisa fazer com que tudo isso aqui funcione, né? Para fazer isso aqui funcionar, a primeira tarefa nossa vai ser encaminhar, né, enviar a nossa posição do GPS para o Firebase. Se assim que a gente conseguir fazer isso, tá, nós vamos estar a um passo adiante aí para a nossa tarefa. Então a gente vem para os blocos, tá? E de cara nós vamos criar umas variáveis aí, né? Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com variáveis, então vou criar duas variáveis aqui. A primeira variável, tá? Nós podemos chamar ela aqui de GPS, né? Tag, que seria a nossa tag lá para a gente salvar no Firebase, tá? Se vocês olharem no Firebase, eu estava fazendo alguns testes aqui, certo? Com esse GPS latlong aqui sendo a nossa tag. Então, vou manter ele aqui, tá? GPS lat long, tá? Igual a gente já vinha usando aqui, só que eu digitei errado, né? Lat long. E aí vale destacar o seguinte, nesse caso nós vamos salvar apenas uma informação lá no Firebase, né? Se vocês quiserem salvar isso a partir de um usuário, ter mais pessoas conectadas, é possível. Mas como a gente vai estar mostrando aqui o conceito, né, por trás do que nós estamos fazendo, a gente vai fazer com apenas um ponto salvo, né, mostrando o deslocamento de duas pessoas. Tá? A segunda variável que nós vamos criar, tá, a gente pode chamar ela aqui de localização. Opa, está no lugar errado aqui. Localização. Tá? Localização, a princípio está vazia, ela vai nos ajudar a manter qual que é a nossa posição de GPS, aonde que está a nossa localização, coisas bem tranquilas, tá? E aí nós vamos fazer o primeiro botão funcionar, que é o botão da minha localização. Então, quando aquele botão for disparar, lembrando mais uma vez, amarelinhos são eventos, então a gente vai usar esse evento aqui, quando o botão minha localização for disparado, certo? O que nós vamos fazer? Então, aqui a primeira coisa que nós vamos fazer é verificar se o nosso sensor de localização, que está aqui, né, um dos componentes que nós temos, se ele tem latitude e longitude. E aí é bem tranquilo de fazer, tá? Porque esses sensores eles já trazem muitos recursos prontos, tá? Que nos ajudam demais para fazer esse processamento. Então a gente vai usar aqui uma estrutura de controle, né, de se. Tá? Se então, um if da vida, né? E o nosso teste vai ser em cima do sensor de localização. Então, repare que a gente seleciona o sensor aqui e ele vai ter uma propriedade, tá? Que é essa propriedade, deixa eu localizar aqui, ó, tem longitude e latitude, tá? Então, isso aqui faz um teste para verificar se ele possui latitude e longitude, tá? Ele possuindo latitude e longitude, nós vamos montar as informações que nós queremos gravar lá no nosso Firebase, tá? Lembrando que o Firebase, né, a gente grava uma chave e um valor, então a gente vai montar aqui o valor que nós queremos gravar lá. Para isso a gente vai usar texto, tá? Porque nós vamos juntar tudo, latitude e longitude, na mesma informação que a gente vai gravar, tá? Para esse caso, né, pode ser útil para nós, é o que a gente vai estar fazendo. Então repare que a gente vai usar esse bloco juntar aqui, e para armazenar o valor que nós vamos juntar, a gente vai usar essa variável localização. Então, a gente vai ajustar aqui a localização para um texto, tá?
nós vamos usar de 3 cadeias de caracteres aqui. A primeira cadeia de caractere é a latitude, tá? Então, nós vamos lá no sensor, pegamos, recuperamos aqui a latitude, tá? Então, repara como que é simples, tá? A terceira é a longitude, então a gente volta aqui no sensor e vamos localizar aqui longitude, não tem segredo. E aqui no meio, para facilitar a nossa vida, tá? Já pensando nessa gravação, a gente vai colocar um mais, tá? Simplesmente para a gente gravar lá no nosso banco a latitude mais a longitude, tá? Se vocês entrarem no Google Maps, eu vou entrar aqui, que a gente vai estar usando o Google Maps, vocês podem ver que ele vai trabalhar com essa ideia, tá? Estou aqui em bom despacho, né? Grande bom despacho. Então, por exemplo, se a gente selecionar algum dos comércios que nós temos aqui, então, por exemplo, vou selecionar aqui, pizzaria Que Massa, né? Ele sempre vai trazer para nós aqui, ó, latitude e longitude, tá? Sempre, sempre, sempre. A posição que nós clicarmos no mapa, repara que ele muda sempre aqui para latitude e longitude. Então, é por isso que a gente já está montando naquele esquema, certo? Então, beleza, resolvido esse primeiro ajuste aí, tá? De novo, né? Qualquer dúvida em relação à questão de latitude e longitude, vocês perguntam, a gente tenta responder, tá bom? Para nos ajudar, somente realmente para nos orientar, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele TXT latlong, que está aqui, que é um campo de texto, e vamos ajustar o texto dele. Então, a gente vem aqui e ajustar o texto, tá? Para a nossa variável localização. O objetivo aqui, gente, é só realmente facilitar a nossa interpretação, a nossa compreensão, tá? Do que nós estamos fazendo, qual que é a latitude e longitude que nós estamos pegando. Feito isso, nós vamos gravar isso no banco de dados, tá? No Firebase. Aí é aquele procedimento que nós já estamos fazendo há um tempinho, né? A gente seleciona aqui o Firebase, tá? A gravação tem um procedimento aqui, armazenar valor, a gente vai usá-lo, e nós vamos passar um rótulo e o valor, tá? O rótulo vai ser essa variável que nós criamos, né? GPS tag ali, tag é de valor, de chave, né? Então a gente usa ela, e o valor que nós vamos gravar é justamente essa variável localização, ou seja, mais fácil que a maioria dos outros bancos, né, que nós usamos, tá? Então isso aqui faz a gravação, certo? Então isso aqui estaria pronto para gravar e tudo mais. Uma coisa que é importante, tá? Sempre que a gente trabalhar com sensores, é porque às vezes o sensor está desabilitado e tudo mais. Vou voltar aqui no designer, tá? Tanto que se a gente pegar aqui o sensor de localização, tá? Ele vem aqui ativado, tem como a gente desativar. Nesses casos, é interessante a gente fez a validação aqui, tem longitude e latitude, ou seja, ele está conseguindo recuperar, beleza, ele executa. Vamos colocar um sinão aqui, tá? A gente coloca um sinão e dá uma mensagem para o usuário falando que, olha, tem alguma coisa errada, né? Não está funcionando conforme a gente esperava. Então, mais uma vez, como a gente está focado aqui só nas funcionalidades, vamos pegar esse TXT latlong aqui mesmo, vamos mexer no texto dele, tá? Vou ajustar ele aqui e vou colocar um texto, né? Sensor GPS não ativado, desativado, né? Por favor, verificar, tá? Somente por uma questão de usabilidade aí, sempre que vocês usarem sensores, coisas que precisam estar habilitadas ou não, é interessante a gente fazer isso, tá? Então, pessoal, esse primeiro botão minha localização, teoricamente, ele está pronto. Por quê? Ele recupera a localização latitude, longitude, compila isso aqui, tá? Nós mostramos para o nosso usuário o que a gente pegou e no final a gente vem aqui e armazena isso no Firebase. Se por acaso o sensor não estiver funcionando, a gente dá uma mensagem. Poderia fazer um notificador, outra questão, mas para a gente aqui tá bacana, né? Tá resolvendo. Ok. O segundo botão que nós colocamos na tela aqui é o localização da outra pessoa, tá? Ficou localização outra aqui, a gente vai trabalhar nele. A ideia dele é buscar no Firebase, tá? Buscar no Firebase aquela localização. Então, a gente vai localizar aqui, localização do outro, mesma história, né? Quando for clicar, e o que nós vamos fazer? Aqui é bem tranquilo, tá? Porque nós simplesmente vamos buscar o Firebase. O Firebase já está configurado, então a gente vai vir aqui e vai usar aquele procedimento de obter valor. Então, nós vamos obter o valor aqui.
A nossa chave é a variável que a gente vem usando, tá? Eu gosto de usar variável, pessoal, assim, principalmente quando está trabalhando com chave, com rótulo, com tag, porque às vezes a gente digita uma letra maiúscula, uma minúscula, ou erra alguma coisa, é só para facilitar nesse sentido, tá? E se não encontrar, se não existir aquele valor, né, localização não disponível, tá? É só para a gente ter um retorno, caso aquela localização não esteja aí disponível, tá? Lembrando que, né, ele trabalha com a ideia de, beleza, eu vou lá, obtenho o valor, e aí a partir disso eu disparo um evento, né? Então, tem um evento aqui no Firebase, então selecionamos o Firebase aqui, recebeu o valor, para que todas as vezes que o Firebase seja ativado, tá? Que a gente consiga fazer alguma coisa. Então, recebeu o valor, ele vai andar junto aqui, vou até deixar aqui na frente, tá? Porque sempre que a gente clicar no botão localizar o outro, ele vai recuperar e vai chamar aqui automaticamente, tá? Aqui também a gente não vai fazer muita coisa, coisa bem tranquila, tá? O que nós vamos fazer? Primeira coisa, ajustar aquele TXT de latlong lá só para facilitar para nós a nossa visualização. Então a gente ajusta o texto aqui e pede para mostrar aqui no caso o valor, tá? Repara que esse bloco recebeu o valor, ele traz o rótulo e traz o valor, perdão. Só a gente parar o cursor aqui, a gente obtém o valor, o value, tá? E jogamos aqui para que ele seja exibido. E como nós estamos trabalhando com a variável localização, a gente vai ajustar a variável localização, tá? A localização, que é a nossa variável, também para esse valor, tá? Pode parecer confuso nesse momento, mas qual que é a ideia? A ideia é simplesmente que nós tenhamos uma localização salva de modo que a gente sempre esteja exibindo a localização mais recente, seja a nossa localização ou da outra pessoa, tá? Então, feito isso, maravilha. Essa parte do receber o valor resolvido, tá? E agora, nós vamos fazer, antes de fazer aquele botão de exibição do mapa, né? Nós vamos fazer quando houver uma alteração, né, no Firebase, para a gente fazer essa atualização. Então, de novo no Firebase, a gente tem esse evento aqui, data change, né? Ou seja, todas as vezes que o valor for alterado, um valor for alterado, a gente vai trabalhar com ele. Ele também traz o rótulo e o valor que foi alterado, tá? E aí nós vamos trabalhar aqui agora, tá? Lembrando que nesse rótulo sempre é importante a gente colocar uma cláusula aqui de uma estrutura de decisão, um se, um if, né? Para que a gente possa verificar se aquele rótulo que foi alterado, aquele valor que foi alterado, é um valor que nos interessa, né? Então, vamos lá. Então, vamos continuando aqui. O que nós vamos comparar aqui agora? Tá? Nós vamos comparar, como a gente está usando texto, né? A gente pode vir aqui usar comparar texto, tá? É um recurso que a gente não usou também, mas como a gente está gravando texto, bacana de usar ele aqui, tá? Então, nós vamos comparar se o valor alterado, certo? Foi igual à localização, tá? Foi igual à localização, a variável localização está aqui. Significa o seguinte, significa que essa alteração salvou lá no Firebase a nossa localização. Tá? Então, o então aqui é quando nós alterarmos para a nossa localização. Vamos colocar um senão. O senão vai ser para quando a outra pessoa fazer a alteração. Tá? Então, aqui no então a gente poderia até deixar vazio, porque a nossa posição a gente já sabe. Tá? Então, a gente pode deixar vazio. Agora, a gente quer saber a posição da outra pessoa quando ela alterar. Certo? Então, vamos trabalhar só no senão por enquanto, depois a gente melhora um pouquinho, tá? Então, a gente vai vir aqui, primeira coisa, lá naquela caixinha de texto, só para facilitar nosso acompanhamento, vamos ajustar o texto dela, tá? E vamos pedir para ela exibir a localização atual, tá? Então, é a nossa variável. Variável, está aqui, obter a localização.
Lembrando que na hora que o Firebase recebe um valor, aqui nesse bloco, tá? Ele ajusta o valor da variável para a nossa, desculpa, o valor que é retornado do Firebase para a nossa variável localização. E todas as vezes que ele receber um valor aqui ou houver uma alteração, ele vai chamar esse bloco aqui, tá bom? Então, por isso que a gente está fazendo direto. Beleza. Feito isso, nós queremos, né, no caso, mostrar aonde está a outra pessoa, né? Assim, pessoal, a gente então define, né, exibe qual que é a localização a ser exibida. O que é que está faltando agora? Mostrar isso no mapa, tá? Então, para mostrar no mapa, o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos criar um procedimento, porque nós vamos usar o mesmo comando, né, para acionar o mapa aqui no Data Change, como lá no botão mapa. A gente vai criar um procedimento, tá, de realização aqui. Por exemplo, né, pode ser aqui show mapa, né, show map. Se a gente clicar na engrenagemzinha do procedimento, a gente consegue colocar, tá, uma entrada, forçando que quem chama esse procedimento passe um valor, tá? A gente pode chamar ele aqui de posição, por exemplo, tá? Para não ficar confusão com localização. E aqui dentro desse procedimento, nós vamos usar o navegador web. Esse recurso de navegador web, gente, ele é capaz de abrir uma página da internet a partir de um link, tá? E fazer o ajuste e exibição dentro do nosso aplicativo, tá? Então, a gente vai usar aqui, chamar navegador web, tá? Ir para o URL. E a gente passa a URL. A URL, né, para quem se esqueceu, é o endereço que nós podemos passar, tá? E aqui no caso, a gente quer passar uma URL do Google Maps, mas não é aquela URL pronta do Google Maps, né? Nós vamos passar ela já combinando qual é a latitude e a longitude. Por isso, tá? Nós estamos colocando aqui esse bloquinho do juntar, tá? O endereço do Google Maps, se vocês podem procurar na API lá, que a gente pode estar usando, tá? A API fica disponível nesse site aqui, tá? Para olhar, mas ela está aqui, certo? Depois eu deixo disponibilizado no comentário da sala. A gente pode começar por ela, porque ela já é um endereço preparado, tá? Repare que ele está recebendo aqui parâmetros, então tranquilo, tá? A gente vai colocar ele e depois nós vamos colocar também a nossa posição, que é o que a gente tanto espera aí, né? Então, a gente vai vir aqui, vai pegar essa posição e vamos colocar ela aqui. Para que funcione perfeitamente no Google Maps, nós vamos precisar de colocar mais 2 cadeias, tá? Eu apanhei um pouquinho para isso aqui até funcionar e assim funcionou. Nós vamos ter que passar de novo, tá? Então, a gente coloca aqui um e-comercial, 2 pipes e um igual, tá? Para aumentar, para colocar mais parâmetro aí na nossa chamada aí. E a gente repete aqui a variável posição, tá? Então, nós estamos montando uma URL, passando para ela latitude e longitude, e depois latitude e longitude novamente, tá? De novo, gente, eu apanhei um pouquinho, mas assim funcionou, certo? Então, nós temos um procedimento show map, que está aqui, que recebe uma posição, latitude e longitude, tá? E aí ele abre um navegador a partir de uma URL. Qual URL? No Google Maps. Mas já é uma URL preparada aqui, tá? Para exibir determinada posição de latitude e longitude. Perfeito. Então, agora aqui, então, quando a alteração for, né, voltando aqui no Data Change, quando a alteração não for uma alteração na nossa localização, nós vamos mostrar lá no texto, tá? Inclusive, a gente pode até melhorar aqui, né? Opa, não é esse. Podemos usar o juntar aqui, ó. Só para ficar mais claro, né? E colocar aqui, ó, outra pessoa, certo? Só para colocar e depois ficar a latitude e a longitude dela ali visível. Beleza. Agora, feito isso, nós vamos chamar o nosso procedimento show map. Então, vem aqui, chamar show map. Repara que ele fica esperando a gente passar a posição, né? Senão vai dar erro, tá? Vai dar erro. E a gente vai passar, então, aqui essa posição, que pode ser esse value aqui, pode ser a localização, tá? Vamos passar aqui a localização e pronto, tá? Então, tudo isso que nós montamos aqui agora é para quê? Pegar a localização da outra pessoa, certo?
quando a gente clicar na localização do outro ou quando houver uma alteração lá e a outra pessoa alterou a posição, a gente abre o nosso navegador e manda exibir. Tá? Lembrando que é o seguinte, gente, nós criamos aqui outra pessoa, mas pensa no Uber, no 99 táxi, né, que você está fazendo a movimentação do carro e da pessoa que solicitou a viagem e tudo mais. Tá? É só para a gente realmente conhecer. A última coisa que está funcionando aqui, desculpa, que está faltando, é o botão mapa. Então a gente vai fazer o botão mapa funcionar aqui. E o botão mapa não vai ter segredo nenhum, tá? Nenhum, porque a ideia dele é simplesmente a gente chamar esse procedimento que nós já criamos aqui, tá? Então, quando a gente clicar no mapa, o que nós podemos fazer para garantir aí? Vamos ajustar lá a nossa caixinha de texto, tá? Eu estou insistindo com a caixinha de texto para ficar mais fácil a compreensão da latitude e longitude. E a gente pega a nossa variável localização e depois a gente chama o procedimento showMap e manda abrir a partir da localização, tá certo? Então, esse aqui é o código básico que nós temos para fazer com que esse aplicativo funcione, usando Firebase, usando Google Maps, usando GPS ou sensor de localização, tá? Então, está aí distribuído, certo? Revisãozinha, o primeiro bloco aqui, né, da minha localização, ele vai gravar a posição, a localização, latitude e longitude que nós estivermos com o nosso dispositivo no Firebase, certo? Se por acaso tiver desativado, ele dá uma mensagem. Depois, o botão localizar outro, a gente vai obter um valor que está gravado lá no banco de dados, tá? Esse procedimento automaticamente chama aqui o receber o valor, a gente atualiza a posição, tá? O evento data change do Firebase, ele é chamado todas as vezes que há uma alteração. Então, todas as vezes que for alterado, nós vamos verificar aqui se a alteração, o valor alterado é igual à nossa localização atual. Se for, a gente não está fazendo nada. Depois a gente melhora isso aqui, tá? Se não for, se for referente a outra pessoa, a gente junta aqui um texto outra pessoa, mais latitude e longitude, e manda exibir no mapa, tá? E nós temos aqui o botãozinho mapa, toda vez que chamar também a gente pega a localização e manda exibir. E por fim, a gente tem um procedimento que a gente está chamando, né, tanto no mapa quanto no data change, que é o procedimento showMap. Esse procedimento usa o navegador web, a gente passa a URL aqui combinando, que é do Google Maps, mais as posições, né, que são latitude e longitude, e a gente combina isso aqui em uma URL completinha, tá? E agora nós vamos testar para ver se isso funciona. Então, vou pedir aqui para gerar uma APK, tá? A maneira mais legal que nós temos de testar isso aqui é ter duas pessoas em pontos diferentes, né? Lembrando que no emulador, muitas vezes ele vai pegar a posição do emulador, não vai conseguir pegar aí um deslocamento, tá? Então, para fazer esse teste aqui, eu vou instalar logicamente ele no nosso emulador e também vou instalar ele no meu celular aqui e a gente faz um teste para ver se funciona, se atualiza, tá? Quando a gente for fazer isso nas atividades síncronas, alguém instala junto comigo e a gente faz um teste, tá? Vai ser legal a gente fazer essa tarefa, tá bom? Então, tá aí, tá acabando de compilar, vamos salvar o APK. Lembrando que o APK é a extensão de Android, tá? Chama localização, então, aí. Além disso, eu vou conectar aqui no assistente, tá? Do App Invento com o meu celular, porque aí a gente faz um teste mais legal. Beleza, está baixando aqui. Enquanto ele vai baixando, nós vamos vir aqui e vamos no nosso emulador aqui no Nox. Tá? Vou instalar aqui o localização. Está aqui, tá? De novo, é um arquivo APK. A gente arrasta ele aqui para dentro. Não é demorado. Né? Ele faz a instalação, está aqui a localização. Então, vou clicar aqui em localização. Ele vai abrir aquela interfacezinha nada bonitinha que nós temos, tá? E agora eu vou apertar aqui no meu celular minha localização, tá? Reparem que é o seguinte, deixa eu abrir o App Invento, desculpa, o Firebase aqui, tá? Eu apertei minha localização, ele veio aqui e mostrou, né, a localização que eu enviei para ele, certo? Vou apertar minha localização agora no emulador, repare que ele atualizou aqui a latitude e longitude, tá? Aqui no meu caso, beleza, ele atualizou no meu celular, né?
e já mostrou que é outra pessoa. Só que como eu estou, né, no mesmo lugar, né, device e coisa, então a gente acaba não aparecendo, não dando essa diferença, tá? Então eu estou aqui apertando de novo, repara que ele atualiza a outra pessoa e já traz aqui a localização da outra pessoa, tá? Perfeito? Então, essa parte aí funciona e vai ser bom quando a gente tiver pessoas, né, em pontos diferentes aí que vão nos ajudar a trabalhar, tá? Esse ponto aí, certinho. O que mais que nós poderíamos fazer aqui, né? Então, isso aqui é porque eu desconectei, beleza. Nós estamos mostrando aqui outra pessoa. Se a gente quiser mostrar a nossa localização, todas as vezes, a gente pode copiar esse bloco aqui, encaixar ele aqui, tá? Dentro do Firebase ali, Data Change, e colocar aqui, por exemplo, eu, tá? E podemos mostrar no mapa todas as vezes, tá? Se vai mostrar no mapa todas as vezes, a gente tira ele da estrutura do C, tá? E fica tranquilo aqui de ser feito. Ah, Bruno, eu prefiro ele aqui dentro. Tranquilo, problema não, repete 2 vezes, tá? Então, isso aí já dá para nós uma posição. Repara que aqui no Firebase, tá? A gente, aqui no localização, que é o nosso projeto, ele sempre mantém a última latitude, tá? E longitude que foi enviada para ele, certo? Então, já dá para trabalhar. Um recurso que é bem interessante aí, já usando sensor, tá? É vocês usarem esse bloco aqui, ó, localização alterada. Repare que ele pega aqui latitude, longitude, altitude, velocidade. É lógico que se o seu celular tiver esses recursos, né? E todas as vezes que houver uma alteração de localização, você pode gravar isso no Firebase. E a partir daí você construir uma rota, né, fazer uma estimativa, dá para fazer bastante coisas interessantes usando esse recurso, tá bom? Então, dê uma explorada aí também nesse sensor de localização, né, que é o GPS, que dá para a gente trabalhar, né, dá para trabalhar com questão de endereço e tudo mais, e também compilando ele com o Firebase, tá, e com o nosso navegador web, que é um recurso bem interessante todas as vezes que vocês quiserem abrir um outro recurso. Tá joia? Pessoal, vou parando por aqui, né? Ficou um pouquinho longa, vocês me desculpem. E nós vamos construindo isso aqui juntos também, mas é bom deixar a videoaula gravada, porque ajuda vocês aí a esclarecerem uma dúvida e tudo mais, tá? Peço desculpas aí que às vezes eu falo muito rápido, eu dou uma embalada, mas vocês diminuem o ritmo do vídeo aí, né? Ou se para quem estiver muito lento também, dá uma acelerada. O importante é vocês praticarem, tá? Nós estamos chegando aí na reta final aí, um pouquinho antes da nossa paradinha, né? Das férias de julho. Tá? Aí agradecer a cada um de vocês e desejar, né, que vocês se cuidem e deixar claro que isso vai passar, né? Uma hora ou outra isso vai passar e nós vamos poder comemorar, tá bom? Então é isso, espero que contribua um pouquinho para vocês aí. Qualquer dúvida, não deixe de mandar mensagem para mim, tá? Por WhatsApp, por e-mail, pergunte nas aulas, nosso objetivo é esse. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu!